RFI Convida. Adriana Brandão. O músico, cantor e compositor Márcio Faraco mora aqui na França desde os anos 1990. Seu primeiro CD, Ciranda, que contou com a participação de Chico Buarque e Wagner Tiso, foi lançado em 2000 aqui na França, com sucesso de crítica e público. De lá para cá, Márcio Faraco não parou mais e está aqui hoje na RFI para nos falar de seu mais novo trabalho, L'Électricien de la Ville Lumière, ou Eletricista da Cidade Luz, seu nono disco que traz músicas apenas em francês, mas com um ritmo bem brasileiro que caracteriza a obra de Márcio Faraco. Olá, Márcio. Tudo bom? É um prazer recebê-lo, enfim, aqui na RFI. Márcio, você diria que esse é o seu CD mais francês? Eu acho que sim, porque eu canto em francês, eu não é o primeiro disco que eu canto integralmente em francês. Às vezes eu fazia uma música em francês, uma versão, mas eu sempre cantei as minhas músicas. E esse é um CD de músicas minhas, mas com letras de um autor. A maioria das letras são de um autor que começou a me enviar essas letras. Pois é, a história desse CD ela é bem singular. Ela nasce, então, desse encontro. O eletricista do título existe e ele é poeta. Sim, é o eletricista, ele trabalha numa torre aqui em Paris. Hoje ele deve estar trabalhando. Ele é poeta, ele escreve, e ele começou a me mandar letras, e eu comecei a achar que aquilo lá era muito bem escrito. E fui consultar, porque era em francês, eu consultei alguns amigos que me falaram, realmente é muito bom. E, e eu comecei a compor, compus mais do que um disco, inclusive, e fiz esse disco com quase a totalidade das músicas com letra dele. É, Philippe Thivet. Philippe Thivet, se chama Philippe Thivet. E depois eu coloquei o nome de O Eletricista da Cidade Luz, porque eu achava que é uma homenagem que eu podia fazer a ele. Mas também nesse disco tem músicas de Dominique Dreyfus, tem uma Que é a música... grande crítica de música brasileira aqui na França. Exatamente, letras dela e músicas minhas, e tem também Alain Gerber, o romancista, e uma versão de uma música que eu não gostava, que era Que Je t'aime, do Johnny Hallyday, que eu queria... Era um mistério para mim, porque que essa música os franceses gostavam tanto. Johnny Hallyday, vamos falar para os nossos ouvintes, que é o grande roqueiro francês. Exatamente, que nos deixou há algum tempo. E eu acabei transformando em bossa nova e descobri por que ela fazia sucesso. Porque a melodia é muito boa e é uma música simples, mas bonita. E eu fiz a minha versão em bossa nova dessa música, que era um desafio. Então tá aí esse disco, que é o meu primeiro disco em francês. Mas eu acho que eu não vou fazer outro, porque eu componho muito em português. Eu tenho muitos discos para fazer ainda, né? Eu estou compondo agora com um poeta de Brasília que se chama Leonardo Almeida, um outro que se chama Vicente Sá, e Aloysio Brandão, e que são 3 poetas de Brasília. Eu pretendo fazer um disco para Brasília, que é uma cidade onde eu morei bastante. Antes de falar desse novo trabalho, desse novo CD que você já está produzindo, vamos continuar falando um pouquinho desse aqui, que ele tem também a participação de uma grande, famosa atriz e cantora francesa, Agnès Jaoui. Todos os seus discos têm participação especiais de várias pessoas. Você diria que o trabalho coletivo, essas participações, essas colaborações, são uma das principais características da sua obra? Eu gosto de estar com as pessoas que fazem e que gostam do que eu faço, de pessoas que eu gosto do que elas fazem. E eu acho que essa parceria só traz coisas boas para o disco e para quando você faz um álbum, né? Hoje em dia não se faz mais álbum, eu ainda continuo falando de disco, né? Mas é como se fosse um conceito. Eu também falo de disco. Isso fala da nossa geração, né? Exatamente. E também é como o nosso métier, ele está em transformação. Ainda metade das pessoas querem disco, outras não. Os festivais querem discos, outras não querem mais disco. Então a gente está em transição, né? A gente tem que fazer tudo. Por isso que eu ainda falo em álbum. Mas eu gosto desse negócio do conceito de... Por exemplo, esse álbum tem uma história, né? Sobre o eletricista.
E todo álbum que eu faço tem esse negócio, então eu acabo trazendo para perto alguém também que, faça parte desse universo. E a Inés, ela é muito próxima da música brasileira, da música latina, inclusive, e ela faz discos, além de ser a atriz mais premiada, né, na França, e Atriz, diretora também. diretora, né, e ela é muito próxima do Brasil, ela tem 2 filhos brasileiros. E então, assim, eu achava que ela estava muito perto de mim para a gente não fazer alguma coisa junto. Márcio, outra característica do seu trabalho é a MPB. Exato. Eu sou eu vim daí porque, bom, eu sou um adolescente dos anos 80, né, quando a MPB era a rainha da rádio, né, e era a música que é a música que é referência para o Brasil hoje no mundo inteiro, é a música que eu escutava, quando eu era adolescente e quando a o violão passou a ser muito importante para mim e a composição também. Então eu faço isso porque é a música que eu escutei e eu sou de Brasília, apesar de ter morado no Brasil todo, eu passei a grande parte da minha vida em Brasília, e em Brasília a gente é um resumo do que é o Brasil, né. Então aquelas músicas, aqueles ritmos todos, eu aprendi tanto no lugar onde eu morei, quanto em Brasília, onde todos os ritmos estão, todos os sotaques estão. E a gente, como a gente toca o que a gente fala, né, a música vem exatamente desse sotaque, né, a gente não pode, você pode ver que o pernambucano fala rápido, o frevo só podia vir de lá. E o gaúcho, ele fala com aquela maneira ríspida, e a milonga vem de lá. Quer dizer, então a gente, eu acabei nessa reunião de sotaques achando a MPB, e é por isso que eu faço essa música. E depois de mais de 30 anos na França, com sotaque francês. Com sotaque francês, exatamente, porque a gente pega o sotaque da língua, né. Eu não, assim, eu não perdi meu português, mas, eu assimilei algumas coisas da música, da musicalidade do Da francês. canção francesa. Exatamente. Márcio, muitas pessoas dizem que você é o embaixador atualmente da música brasileira aqui em Paris. Você se sente o embaixador da música brasileira em Paris? Não, não, e nem tenho um salário disso. Não, 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 eu fico no meu canto fazendo música, né, talvez as pessoas falem isso porque eu tô aqui há muito tempo, e que a minha música teve uma grande projeção, porque eu, logo lancei meu primeiro disco com Chico Buarque, bom, e pela Universal, eram 2 nomes bem fortes, e a Universal era uma gravadora com muito dinheiro, já me colocou no mundo todo, quer dizer, talvez por ter aparecido assim, mas eu não sou embaixador, porque tem tanta gente tão boa aqui em Paris, né, cantando e tocando e fazendo música, no mundo inteiro, né. Outro dia eu encontrei com a presidente da Funarte, você estava? Pois é, justamente você não é embaixador, mas foi o porta-voz desses músicos brasileiros espalhados pelo mundo, e você pediu mais apoio para esses músicos que são vitrine do Brasil fora do país, e muitos deles estão em situação precária. Exatamente, e tem uma, assim, o Brasil tem uma cena fora do Brasil muito importante, tanto nos Estados Unidos, no Canadá, em todos os lugares que eu passei para tocar, eu vi músicos brasileiros importantes que são conhecidos nos lugares, e que é um fenômeno, né, porque, por exemplo, aí vem músico brasileiro tocar e chama o brasileiro local, que todo mundo conhece, para poder encher, porque nem todos os brasileiros são conhecidos fora do Brasil, os cantores. E então tem essa cena, esses músicos, essas pessoas que nunca foram ajudadas e nunca foram vistas, que são invisíveis para o Brasil, né, e que têm uma carreira fora. E eu fui falar com a presidente da Funarte, Maria a Marighella? Maria Marighella, para alertar para ela dessas, falar para ela dessas pessoas, e propor um projeto que se chamasse De Volta para Casa, que seria trazer esses músicos, e eu não falo de mim, mas eu falo dessas pessoas, para trazer, para fazer uma turnê no Brasil, para mostrar esse Brasil que está do lado de fora, que nunca teve ajuda nenhuma e que ajuda a conhecer o Brasil há muitos anos, que trabalha pelo Brasil, né? Então eu achava que era uma ideia interessante, né? E um projeto interessante. Vamos ver se ela vai acolher.
E esse fundo, que foi também pedido pela comunidade artística brasileira aqui na França, à presidente da Funarte, ele também é necessário e importante? É Fundo assim, de apoio? porque na verdade, são os tentáculos do Brasil, né? O Brasil está lá, mas as pessoas que estão representando, quando você fala de embaixador, talvez nesse ponto sim, porque faz anos que eu estou vendendo o Brasil aqui. E tem muita gente em todas as áreas, né? Escultores, pintores, cineastas. Tem muita gente fazendo coisa pelo Brasil por si, mas pelo Brasil, que está aqui fora e que, com todas as dificuldades, consegue fazer sem ajuda nenhuma, né? A gente nunca teve ajuda de ninguém. A gente sempre se virou sozinha, a gente chegou aqui, todo mundo chegou aqui mal sabendo falar, aprendendo na pressão, né? Que talvez seja o melhor método para aprender uma língua. Quanto é que você quer ganhar? Você tem que aprender na hora. Quanto só fala seu cachê. É melhor não confundir 84 com outra coisa, né? Exatamente. Então, aí foi assim que acontece sem ajuda. Então, se existisse um fundo, imagina, porque os Estados Unidos impôs a cultura, e aí já é uma outra maneira de ver a coisa, mas ele impôs a cultura americana com ajuda. Não foi de graça. Ninguém chegou, a música não chegou sozinha, né? A cultura, o cinema americano não chegou sozinho. Teve uma ajuda. A gente não tem ajuda de ninguém e a gente chegou. Então, assim, imagina se a gente chegou sem ajuda, com ajuda como é que não seria, né? Mas é, é importante um fundo, sim. Agora sim, então vamos falar do novo CD, do novo CD, novo disco, novo álbum, quando é que ele chega então e será lançado? Pois é, eu tô entrando em estúdio, já tenho as músicas, né? Eu tenho música demais. Meu problema E vai sempre chamar como, Márcio? eu já tenho um nome que eu não sei se vai ser esse. Eu pensei em chamar Cobogó. Cobogó. Você sabe o que é um cobogó? Não. São em Brasília tem muito, assim, você vai em Brasília, você vê todos aqueles prédios, tem uns, na varanda tem a parede é furada. É como uma ventilação Ah, para natural. natural que entra. E em Uhum. Brasília dá, porque passa muito tempo sem chover, às vezes chove muito, mas é importante para o apartamento ter a ventilação. E é uma coisa muito de Brasília, esse cobogó. Eu pensei em botar esse nome, também já me veio à mente o nome de uma música que se chama Parte do Chão, como alguma coisa que sai do chão, ou como você fazendo parte dessa terra. Talvez seja por aí. Eu não sei ainda. Eu sempre começo um projeto, eu não sou visionário, nunca fui, eu só descubro no final o que eu fiz. Então, eu começo já com algumas ideias e as coisas vão chegando. Então, Cobogó ou Parte do Parte chão. do Chão, antes do final do ano? Ah, não sei, essas coisas são demoradas, né? Perfeito. E para terminar, você podia dar uma palhinha pra gente, Márcio Faraco? Sim, eu vou tocar uma música que não é a música do Eletricista, porque inclusive vocês vão depois no meu Spotify para poder escutar essas músicas e Ah, as detalhe músicas importante, todas as suas músicas estão em todas as plataformas. Tá, eu falei particularmente do Spotify, mas eles estão em todas as plataformas, né? Vocês podem achar todos os meus discos lá, eu tenho bastante ouvintes, deve ter em torno de 200 mil ouvintes por mês, o que é bastante, e estão todas as músicas lá. E você podem escutar as músicas todas do Eletricista que estão lá. As letras também estão. Mas eu vou cantar a última música, porque já é um link como disco de Brasília, porque essa última música foi escrita por Alain Gerber, que foi um poema que ele escreveu no meu primeiro disco, para me apresentar. E, e eu Fechando o fechando. círculo. E aí eu gravei essa música só violão, voz e o Sérgio Galvão, que é um instrumentista muito premiado, brasiliense. Então é sax e violão, e é a última música do disco. Então já faz o link com o próximo disco também. Perfeito, então vamos lá. Je danse avec ton ombre quand le soleil descend, le néon perd son sang
sur le trottoir mouillé. Tu respires le brouillard, tu respires la fumée du jour que s'est consumé, et tu songes au vieux temps. Le printemps de la vie, les cerisiers en fleurs, dans ton jardin secret, une fenêtre qui fait de l'œil au jeune soleil, les dimanches des pains frais, les matins pleins de rires. On a connu cette vie, on a connu ces villes, ces rues lentes et tranquilles, ces gens qui savaient bien qu'il y a plus de 1000 jours dans un jour, et plus d'une seule hirondelle, plus de 1000 jours dans un jour, et plus d'une seule hirondelle, plus de 1000 jours dans un jour, et plus d'une seule hirondelle. Tu danses avec ton ombre. Muito obrigada, então, por Plus de 1000 jours, a última faixa do CD L'Électricien de la Ville Lumière, o eletricista da Cidade Luz, seu último CD. Muito obrigada, Márcio. Obrigado a você.